Olá, crianças, tudo bem? Professor Paulo, voltando com mais uma aula de geografia sobre as camadas da Terra. Desta vez, nós vamos estudar sobre a litosfera. Bom, pessoal, vamos falar da litosfera. E o que é a litosfera? A litosfera é a camada sólida da Terra, formada pela crosta e pela camada externa do manto, certo? Na parte externa da litosfera, encontramos as rochas e o solo, que cobrem toda a superfície da Terra. Vários fenômenos ocorrem nessa camada, entre eles as atividades vulcânicas e os terremotos. A litosfera é fragmentada, ou seja, ela é dividida em placas tectônicas, né? Algumas placas dessa a gente consegue ver nessa imagem que está por trás do slide. Essa parte azul é a água e esses pedaços são os fragmentos da litosfera, ok? Agora vamos falar das rochas. E o que são rochas? Rocha é um agregado natural formado por um ou mais minerais. Mas o que são minerais? Quais são esses minerais que formam as rochas, né? O mineral, ele é um composto, né? Um elemento químico natural, formado por elementos inorgânicos. Ou seja, formado por elementos que não fazem parte de matéria animal ou vegetal, certo? Outra coisa, a crosta terrestre está dividida em duas partes, certo? A parte continental, que é a parte localizada nas regiões continentais, ou seja, nos continentes, né? Fora do oceano, e a parte oceânica, né? Que é a parte localizada no fundo dos oceanos. Aqui eu quero falar com vocês sobre os tipos de rochas, certo? As rochas elas podem estar divididas em três tipos. Existem as magmáticas, existe as sedimentares e existe as metamórficas, certo? As rochas magmáticas são aquelas que resultam do resfriamento e da solidificação do magma. Ou seja, quando desce aquela lava, né, que ela resfria, ela gera as rochas. E o nome dessas rochas que resultam desse resfriamento são chamados de rochas magmáticas, sendo em geral bastante antigas. Um exemplo de um nome de uma rocha que é formada por esse processo é o basalto. Nós também temos as rochas sedimentares, certo? Que são rochas formadas por partículas ou sedimentos que se desprendem das outras rochas, né? Desmanchando-se em grãos chamados sedimentos. Os sedimentos também podem ser produto de restos e elementos inorgânicos, como calcário. Pessoal, quando um pedaço de rocha, ele se desprende da rocha maior, ele rola, né? E fica no solo. Quando a água vem, a água arrasta esse pedaço de sedimento, né? Então, nesse processo, nesse caminho que ele vai rolando, ele vai se desmanchando, certo? Ele vai se desmanchando e aí essa água leva esses sedimentos para alguns rios, os rios vão levando ele para o mar e durante todo esse processo, né, ele vai se desmanchando. Um exemplo bem clássico que eu tenho para dar para vocês é a areia da praia. Toda a areia da praia já foi uma rocha um dia, só que ela se desprendeu, né? Ela foi sendo arrastada pelos rios, né? Até o mar, e ao chegar no mar, ela foi tão fragmentada que aquele pedaço de rocha se transformou na areia que a gente consegue ver, certo? Agora vamos falar um pouco das metamórficas, né? São rochas formadas pela transformação de outras rochas. O mármore é um exemplo de rocha metamórfica, ou seja, as rochas, quando elas já estão bem envelhecidas, né, que elas são levadas para o oceano, depois de um certo tempo, lá no fundo do oceano, elas sofrem um processo de transformação. Ou seja, as rochas sedimentares e as magmáticas, os pedaços dessas rochas, eles se unem, certo?
passam por um processo químico e com o passar do tempo eles se transformam em rochas metamórficas, ok? Pessoal, aqui nós vamos falar sobre os tipos de solo, certo? Os solos, eles são basicamente formados por 4 camadas, certo? Vamos imaginar um bolo, certo? Onde a pessoa coloca 4 tipos de recheio, ok? As camadas do solo são o horizonte O. E o que é o horizonte O, tio? É aquela parte mais em cima ali, onde a gente pisa, certo? E onde a gente consegue ver claramente. Ele é rico em matéria orgânica e é formado por restos de organismo em decomposição. Ou seja, o que é matéria orgânica e organismo em decomposição? Pessoal, é o seguinte. Quando, folhas caem de árvores, né? Elas se decompõem no solo, né? Elas apodrecem, desmancham e se transformam em solo. Os animais, da mesma forma. Ou seja, os insetos também, quando morrem, também. E aí o solo, ele é uma mistura daquela areia que você consegue ver, mas com resto de coisas mortas, de plantas mortas, de animais mortos, de insetos mortos, certo? Esse é o nosso horizonte O. Embaixo do horizonte O, eu tenho o horizonte A. O horizonte A é a camada arável, onde encontramos seres vivos, como minhocas e insetos, aqueles que vivem na parte mais, um pouco abaixo da parte da Terra, do horizonte O. Também apresenta circulação de ar e água, em virtude de sua porosidade, ok? Então vamos agora para o horizonte B. O horizonte B, ele é formado por fragmentos de rochas, ou seja, já é uma coisa mais endurecida e é menos poroso, né? Apresentando elementos inorgânicos, né? Ou seja, matéria que não é obtida a partir da decomposição de seres vivos, bem diferente do horizonte O, certo? Basicamente, o horizonte B, ele é o contrário do horizonte O, certo? E a última camada é o horizonte C, né? É a camada de transição entre o solo e a rocha matriz, e é formado por fragmentos de rochas que ainda estão começando a se decompor. Ou seja, pessoal, o horizonte C, né, ele é ali como se fosse a base, aonde fica uma parte mais dura que serve como se fosse apoio para as outras 3 camadas que ficam em cima dele, certo? E abaixo desses 3 horizontes, dessas 3 camadas de solo, né, está localizada a rocha matriz, né, cuja degradação é responsável pela origem do solo. Ou seja, a partir do momento que essa rocha do horizonte C ela começa a se fragmentar, a se desmanchar, esses pedaços eles vão passando para a camada de cima. Eles vão se desmanchando e se transformando em novas camadas. Ok? Ok, crianças, com isso a gente chega ao fim da nossa aula. Aqui eu vou deixar para vocês os nossos exercícios que precisam ser feitos, certo? Vocês vão abrir o livro de geografia, vão fazer a leitura do texto que está na página 35 e a metade da 36, certo? Em seguida vocês vão fazer a atividade do livro que está na metade da página 36, na página 37 e página 38, certo? Terminando de fazer o livro, vocês vão pegar o caderno de atividades e vão fazer as atividades que estão na página 83 e na metade da página 84, certo? Desejo para vocês bons estudos, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos.